O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia a todos que estão aí na live. Deus abençoe grandemente a vida de todos, que todos possam sair deste culto nesta manhã felizes, transformados pelo poder do Senhor Jesus. E vamos adorar ao Senhor nesta manhã, vamos louvar ao Senhor, engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Com o hino 378. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Eu já sinto a presença do Senhor.
Eu creio em nome de Jesus que Deus já está aqui, que Deus já visitou o coração daqueles que estão aí também. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Deus quer nos encher da tua presença nesta manhã. Quem estiver, não estiver disperso, quem estiver atento, quem estiver entregue ao Senhor, eu creio que Deus vai nos encher nesta manhã e nós vamos poder sair daqui transbordando da presença do Senhor. Eu creio. Todos que estão aí na live, compartilha a live, irmãos. Compartilha a live, deixe o seu like aí na live e façam seus pedidos de oração. Tem a irmã Mônica que está anotando os pedidos de oração. No final do culto nós vamos apresentar todas essa irmandade, né, em oração, no círculo de oração. Eu creio que Deus, Ele já inclinou os ouvidos dele para os nossos pedidos e vamos louvar o hino 157 para orar ao Senhor e clamar ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alcançar
glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora vamos buscar a face do Senhor em santa oração. Chegaram aqui pedidos por enfermidades, tribulações, causas, famílias, e também tem um pedido especial para a neta da irmã Isabel, que é a nossa irmã aqui. Ela pede oração pela neta dela que está enferma. Vamos também apresentar a irmã Virgínia em oração, que necessita muito das nossas orações, a irmã Virgínia que está com câncer, a Camila também, né, que é uma bebezinha, que também está com câncer. Vamos apresentar todos esses pedidos de oração, vamos também apresentar toda a irmandade que está aí, eu creio que já tem vários pedidos de oração, e eu não sei, né, qual é o pedido de oração que está sendo pedido aí na live, mas Deus sabe, Deus já sondou o coração de cada irmandade, e Deus, Ele está ciente, Ele é onisciente, Ele está ciente de cada necessidade do teu povo. Então, vamos colocar nas mãos do Senhor a nossa dificuldade, as nossas necessidades, buscar ao Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Todos ajoelhados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, Deus bendito, Deus amado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Clama ao Senhor, entrega a sua vida nesta manhã ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti aqui, Senhor, ajoelhadas, Pai, para agradecer, Senhor, meu Pai, por este dia perfeito que o Senhor preparou, Pai, porque a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, Pai. Sim, nós somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito, Pai. E nós queremos nesta manhã, Senhor, Te agradecer pelo nosso fôlego de vida, Pai. Porque estamos aqui, Senhor, meu Pai, tivemos mais uma oportunidade nesta manhã de sermos pessoas melhores, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos pelo nosso nome no livro da vida, Pai. Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e eu creio que vai nos levar em paz para as nossas casas. Te agradecemos porque o Senhor já se faz presente aqui nesta manhã, Pai. E nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, meu Pai. Esta presença tão sublime, Pai, que vem nos alegrar, que vem, Senhor, nos transformar nesta manhã, Pai. Deus bendito, Deus amado, nesta manhã, Senhor, queremos dizer que o Senhor é bom, Pai, e a Tua benignidade, Senhor, meu Pai, é eterna, dura para sempre, Pai. Queremos agradecer pelo Teu amor que é imensurável, infinito, Pai, o Teu amor, Senhor, meu Pai, que nos alcançou primeiro, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos também que somos a Tua propriedade exclusiva, Pai, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Pai. Santo Espírito de Deus, quero dizer, Senhor, meu Pai, que sem a Tua presença nas nossas vidas, nós seremos vazios, Pai, vazios, Pai, vazios, porque é o Senhor que nos enche da Tua presença, Pai. É o Senhor que nos alegra, Senhor, todas as manhãs, Pai, porque nós podemos andar, nós podemos enxergar, nós podemos falar, Senhor meu Pai, nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus que há em nós, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, não tem palavras, Senhor, para mensurar a Tua grandeza nas nossas vidas, Pai. Não tem palavras para exprimir, Senhor meu Pai, o quanto, Senhor, é importante para nós, Pai. Aleluia, glória a Deus, santo é o Teu nome, Pai. Senhor, o Senhor é a nossa prioridade, Pai. A nossa prioridade, Senhor, meu Pai. Deus bendito, Deus amado, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Deus.
Por isso, Senhor, meu Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, meu Pai, porque o Senhor, Pai querido, Pai amado, tem nos conduzido, mas muitas vezes nós temos sido desobedientes, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Quantas falhas, quantas fraquezas nós temos, Pai. Nos ajuda a admitir as nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, Pai querido, que somos falhos, que somos fracos diante de Ti, Senhor, meu Pai, que somos pecadores, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa cada palavra que sai da nossa boca contrária, cada pensamento contrário, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor. Tudo que nós temos feito que entristece o Teu coração, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa até por aquilo que nós não sabemos, Senhor, porque muitas vezes nós fazemos, mas não demos conta de que estamos fazendo, Senhor, meu Deus. Perdoa, Senhor, às vezes nós desagradamos uma pessoa e nem nos demos conta que essa pessoa está com o coração entristecido por nossa culpa, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, nos ajuda, Senhor, a pedir perdão, Senhor, para as pessoas. Sim, Senhor, mesmo, Deus querido, Pai amado, que nós achamos que não fizemos nada, mas se uma pessoa está triste conosco, Senhor, nos ajuda a pedir perdão, a ficar bem com aquela pessoa, porque o Senhor fala que é bom que nós vivemos em comunhão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia, Senhor. É pela Tua misericórdia, não somos merecedores, Deus. Pai, queremos, Pai querido, apresentar nesta manhã, Senhor, todos esses pedidos de oração, Senhor, por enfermidade, Senhor, por tribulação, causa, testemunhado, família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. São tanta necessidade do Teu povo, Pai. Aqueles que pedem aí pela live também, Senhor, meu Pai. Tu sabes, Pai, o coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está aí na live. Tu conheces o coração de cada irmã aqui, Senhor, de como essa irmã chegou aqui na Tua casa, Senhor, meu Pai. E qual a necessidade que ela precisa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Entra com Teu poder, Senhor. Entra com providência, com provisão na vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Venha suprir a necessidade do Teu povo, Senhor. Deus querido, Pai amado, a Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, Pai, e nós sabemos que é dessa maneira. Então nos ajuda a ter paciência para esperar, Senhor. Nos ajuda a ter, Senhor, meu Pai, sabedoria, Pai, espiritual para esperar o Teu querer, a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Pai querido, Pai amado, que o Senhor só quer o nosso melhor, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, muitas vezes estamos na prova, Senhor meu Pai, mas nós sabemos que nós somos provados para ser aprovados, Pai. Sim, Senhor, o Senhor quer de nós, Pai, o Senhor requer algo das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira os tampões dos nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos, Pai querido, Pai amado, viver uma vida contigo íntegra, Pai, íntegra na Tua presença, que sejamos retos, que sejamos corretos de coração, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nossos corações um coração compassivo, Pai, amável, Senhor. Sim, que tenhamos um coração amável, que tenhamos, Pai querido, Pai amado, amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai, mas nos ajuda, Senhor, a amarmos. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a gostar de nós, Pai querido, Pai amado. Sim, Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a enxergar as nossas qualidades, Senhor, porque tantas vezes nós colocamos uma lista enorme de defeitos, Senhor, meu Pai, e quanto que a lista de qualidades são poucas, Pai. Sim, Senhor, não é errado, Senhor, reconhecer as nossas qualidades, mas que sejam qualidades para agregar, Senhor, no nosso próximo, Pai. Sim, Senhor, que nós venhamos sempre agregar, Senhor. Não deixe que o orgulho, a vaidade, a soberba entre nos nossos corações, Pai. Não deixa que a incredulidade, não deixa que a mentira, Senhor, não deixa,
Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que a ira, Senhor, meu Pai, toma conta do nosso coração. Pai, nós podemos irar, mas não podemos reagir a essa ira, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria, nos ajuda a ser mulheres sábias, coluna das nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, em todas as coisas, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, livra o teu povo de tanta enfermidade, Pai. São tantas as enfermidades, Senhor, meu Pai, que, Pai querido, Pai amado, não tem como mensurar tanta enfermidade que há neste mundo, Pai. Mas o Senhor é Deus, é maior que todas as coisas para curar, Pai. O Senhor, Pai querido, Pai amado, tem o poder de cura, de libertação, Senhor. Pai, liberta aqueles que são viciados, Pai querido, em drogas, Pai, em qualquer outra coisa que seja químico, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, livra, Pai, livra o teu povo de todo vício, Pai. Tem vício de tantas coisas, Pai. Sim, muitos são viciados em mentira, muitos são viciados, Pai querido, Pai amado, em coisas impróprias, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, libertar o teu povo de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Nos ajuda a estar mais próximo de Ti, Senhor. Nos ajuda a Te servir, nos ajuda a seguir, Pai querido, Pai amado. Sim, nos seguir o Senhor como cristão, Pai. O próprio nome já fala. Cristão é seguir a Cristo, é servir a Cristo, é fazer, imitar a Cristo, Pai. Nos ajuda a ser imitadores, Pai querido, Pai amado, do Senhor, Deus. Oh Deus, abençoa o teu povo, Pai. Tira tudo que causa dor e sofrimento da vida do teu povo, Pai. Tira tudo aquilo que tem, Senhor, meu Pai, tirado a paz do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os lares, abençoa as famílias, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca amor nas famílias. Coloca, Senhor, meu Pai, o temor, Pai querido, Pai amado, em nossos corações. O temor ao Senhor, Pai. Sim, Pai querido, é o princípio de tudo. É o temor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Senhor, manda, Senhor do céu, a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Fala mais um pouquinho conosco. Esses louvores já falou tanto conosco, Pai. Quero agradecer, Deus querido, Pai amado, pela vida do irmão Bruno, Senhor, que tem nos ajudado tanto. Agradecer por esta irmandade que também ajuda aqui na obra, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, todos ajudam. Aqui no final do culto, Pai, nós limpamos toda a igreja, Senhor, meu Pai. Tudo com amor, tudo com carinho, Pai. É tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, nos dê vigor, nos dê força, nos dê, Senhor, meu Pai, sim, qualidade de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Manda a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Pai. E todas essas coisas, Senhor, meu Pai. Quero também apresentar a neta da irmã Isabel, Senhor, que está enferma, Pai, que está precisando. É uma jovem, Senhor, que está muito enferma e precisa muito, Senhor, de Ti, Senhor. Entra, Senhor, visita ela agora, Senhor. Entra com Teu poder de cura nesta vida, Senhor, meu Pai. Restaura, Senhor, restaura tudo que há nela, que precisa ser restaurado, que precisa ser, Senhor, meu Pai, transformado, Pai. Em nome de Jesus, visita a Tua filha, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abençoa também o irmão Rodrigo, Senhor. Abençoa também a todos esses irmãos, Pai, que fazem a Tua obra, que estão aí na liderança da Tua obra, Senhor, meu Pai, que estão aí, Senhor, meu Pai, pregando o Teu evangelho, Pai, que eles venham pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que seja, Senhor, tudo pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa os Teus servos, abençoa as famílias deles, cubra eles com Teu sangue, blinda com Teu poder, com a Tua graça, Senhor. Venha revesti-lo das Tuas armaduras celestiais, meu Pai, e tira, Senhor, tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz perseguição, Pai. Sim, Senhor, alivia os Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Dê saúde para eles, dê sabedoria espiritual, discernimento, entendimento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, cuida das famílias enquanto eles fazem a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todas as famílias que estão aqui, Senhor, meu Pai, os filhos, os irmãos, os pais,
a toda a família, as mães, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa todos aí da live também, Pai. E nós te agradecemos por tudo, Pai. E pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Temos aqui alguns anúncios, mais os anúncios do culto. Cultos presenciais aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas e sábado, o culto das mulheres, às 10 horas da manhã. E todos os dias tem culto online, às 20 horas, e na terça também online, presencial e online, quarta-feira também presencial e online, e domingo de manhã também presencial e online. E no sábado também, presencial e online. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui tem um aviso de abertura da casa de oração ali em Mogi das Cruzes, dia 8/11 às 18h30. Fica na rua 2, 23B, Parque São Martinho. Os cultos lá serão às quartas-feiras às 20 horas e domingos às 18h30. Então, é amanhã, dia 8, vai ter a abertura dessa casa de oração em Mogi das Cruzes. Todos estão convidados, aqueles que puderem, vai lá, adorar o Senhor, prestigiar o Senhor. Tem a Mesa do Amor. Mesa do Amor, nós temos a Mesa do Amor que tem suprido muitas necessidades, tem ajudado muitas famílias. Então, nós pedimos que a Irmandade coloque no coração esse desejo de ajudar, de contribuir, colaborar para essa Mesa do Amor, que tem suprido a necessidade, tem colocado o alimento na mesa do teu povo. Então, coloque perto das suas bolsas, coloque perto daquele objeto que você vai trazer para a igreja, para que você possa lembrar. Aquele que não tem um pacote de arroz de 5 quilos, traga de 1 quilo. Aquele que não tem mais coisas, mas vê ali um pacotinho de macarrão, algo que não seja perecível e que possa trazer, ajudar nesta obra, e Deus se agrada, eu creio, em nome de Jesus, e Ele vai suprir, não vai deixar faltar também na mesa daquele que colaborar, que contribuir. As aulas de música são todos os domingos, às 8h30, e após o culto, das 18h30 no domingo, também tem as aulas de música. Dividiram, porque tem muitas pessoas de manhã, e então foi dividido um pouco à noite também. Então, aqueles que se interessarem, não tem custo, é gratuito, é uma obra que Deus colocou também no coração da Irmandade aqui, e eles têm ajudado com tanto carinho, o irmão André, o irmão Samuel. Então, aquele que quer aprender música, que venha, aprenda, e vamos adorar ao Senhor com o seu instrumento, porque é um dom que Deus coloca no coração. E todas as segundas-feiras tem a oração. A Irmandade se reúne aqui nessa casa de oração, todas as segundas às 20 horas, aqui em Alphaville, para orar, para buscar ao Senhor, para orar pela nossa igreja, orar pela nossa Irmandade, orar pelos nossos líderes, os irmãos que tomam conta dessa igreja e de todas as nossas congregações da CCA. Então, nós apresentamos essas vidas, apresentamos também todos os pedidos de oração do Círculo de Oração. Então, irmãos, aquele que quiser fazer parte desse Círculo de Oração, venha orar conosco, venha buscar a face do Senhor, venha apresentar, interceder por essas vidas que necessitam tanto de oração.
E nós também precisamos, então aqui um também ora pela outra, irmãos também estão convidados. Então quem quiser vir orar todas segundas-feiras às 20 horas da noite. Da noite, é claro, né? 20 horas é da noite. Tem mais algum pedido? Tem mais algum aviso? Amanhã, Santa Ceia do Senhor, glória a Deus. Tem Santa Ceia amanhã, às 10 horas. É às 10 horas? E vai ser transmitido o das 10. Às 18h30? Não. Tá. Então, a Santa Ceia será amanhã, às 10 horas da manhã, online e presencial. E tem a Santa Ceia presencial também, às 18h30, e depois, às terças-feiras, também tem às 14 horas, a Santa Ceia do Senhor. Então, que nós venhamos preparados, com o coração aberto para esse dia tão alegre, tão feliz que é a Santa Ceia do Senhor. Nós amamos participar dessa Santa Ceia, então que todos venham com o coração quebrantado para receber essa bênção do Senhor, essa glória, e estar congregado com o Senhor aqui, estar firmando essa aliança com o Senhor, e Deus se agrada, e vai ser uma festa, em nome de Jesus, aqui amanhã, às 10 horas da manhã, culto de Santa Ceia. Então, é só isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Todos os recados dados. E então agora nós estamos no momento de testemunhar. Aquele que quiser abrir o coração hoje e agradecer por tudo que Deus tem feito na vida, que faça, que não seja tímido, não tenha vergonha, irmão. Venha agradecer a Deus, Deus se agrada. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Nesta manhã eu quero agradecer a Deus. O Senhor, Ele me deu uma causa que eu tinha 5 anos na mão dele. Glória a Deus. Era uma causa de uma perseguição, tribulação no meu trabalho. E todas as vezes que eu buscava a palavra, o Senhor falava assim: eu te quero no silêncio. Aleluia. Não abra sua boca. Aleluia. Não enfrente, porque essa causa é minha. Aleluia. Eu entrava todos os dias na empresa e era muitas piadas, muitos afrontes, muitos levantes. E um dia eu cheguei em casa, a humilhação foi tão grande, que eu cheguei em casa, caí de joelho e falei: Senhor, eu não aguento mais, tá doendo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa. E aí eu subi na minha mãe, contei tudo para minha mãe que estava acontecendo e falei: mãe, eu não aguento mais. Eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais. E aí a minha mãe falou: vamos congregar, vamos buscar a palavra, que Deus vai falar alguma coisa com você. Até agora Deus falou, vamos continuar buscando. Glória minha mãe a Deus. uniu a fé dela junto com a minha irmandade. Santo é o Senhor. E nós viemos congregar. E Deus falou assim, eu falei: Senhor, não precisa falar toda a palavra comigo, mas fala só um pedacinho que eu entenda. Aleluia. Esse é sempre o pedido que eu faço para você. Só fala um pedacinho que eu entenda que é comigo. Glória não me a deixa Deus. sair vazia. Aleluia. E aí o Senhor, Ele foi claro e Ele falava assim, bem no finalzinho da palavra: e você que entrou aqui, você veio buscar a palavra para fechar a porta. E o Senhor te diz: não coloca a tua mão. Eu vou derrubar cavalo, cavalheiro. E quem tiver o coração bom vai ficar. Mas o coração que for ruim, eu vou tirar da sua vida. Naquela hora eu estremeci, eu falei: Senhor, não fecha a porta de trabalho da vida de ninguém não, Senhor. Eles têm família. E o Senhor falou assim: eu me agradei do seu pedido. E o Senhor também confirmou assim na palavra: vai para casa, me obedece. Eu já te disse, não abra a tua boca, eu te quero no silêncio. Irmandade, fui para casa feliz com aquela palavra, mas eu sabia que no dia seguinte a prova estava lá. Cheguei na empresa, falei: eu não vou afrontar ninguém,
eu vou pedir direção para Deus. E aí o Senhor foi me conduzindo. Cada vez que eu ouvia uma provocação, eu trabalho com telefone, né? Eu sou da equipe de marketing e telemarketing também. Eu faço vendas no telefone, eu tenho uma carteira muito grande de clientes. E o Senhor falava assim, quando você ouvir alguém te ofender, te criticar, liga para um cliente. Liga para um cliente, conversa com o seu cliente, vai atrás da sua produtividade. E assim eu ligava, desligava, eu nem percebia mais a prova. A prova foi enfraquecendo, aquelas pessoas foram... Eu fui saindo da visão delas, porque assim Deus foi me conduzindo. Glória a Deus. Antes da pandemia, o Senhor falou assim, eu vou te entregar essa causa na sua mão. Aleluia. Eu estava congregada aqui, Aleluia. quando eu entrei na igreja... Glória a Deus. Na hora que eu entrei, eu vi um livro na recepção e aquilo me chamou a atenção. Sentei no banco, o Senhor falou, volta, une a sua fé com a fé da igreja, volta, coloca seu pedido lá naquele livro. Irmandade, Deus é minha testemunha, fiel e verdadeira. Eu levantei, fui lá aqui na recepção, escrevi o nome de todas aquelas pessoas. Glória a Deus. E a causa que tinha do lado eu também escrevi. Novamente o Senhor falou no meu coração, agora coloca o nome daquela família, porque ali também tem uma perseguição espiritual na sua vida. Era um pai, uma mãe e 2 filhos. E o Senhor falou, coloca para o casamento, para restaurar aquele casamento. E essa perseguição também vai cair por terra. Glória a Deus. Coloquei, irmandade. Então, a minha causa era profissional e espiritual também. Coloquei e voltei para o banco. Cada dia que aquele livro subia aqui no púlpito, que todo mundo orava, eu falava, Senhor, está todo mundo orando junto comigo, Senhor. Aleluia. A nossa fé está unida. Irmandade, em menos de 30 dias... Aquelas pessoas voltaram a me tratar normalmente, com educação, com respeito. Todos os dias na empresa, às 8 horas da manhã até às 9, tem uma matinal, que a gente conta as experiências boas e divide com todo mundo para as pessoas copiarem, porque são boas práticas. E todos os dias Deus falava, conta isso, conta o que você fez. E eu falava. E no dia seguinte elas falavam, eu fiz igual a ela, e deu certo. Eu fiz igual a ela, e deu certo. E aquelas pessoas foram se aproximando de mim pelos motivos profissionais. Hoje elas me respeitam, hoje elas me admiram. E aquele casal que me perseguia, a cada momento que eu chego perto da estrutura que é do homem, que começou pelo homem, todo dia eu dou uma palavra para ele. Às vezes ele desabafa alguma coisa e eu... põe uma palavra de Deus para ele. Eu sempre falo um versinho da Bíblia para ele. E aquela alma vai se acalmando, eu percebo que o espírito de tribulação vai indo embora. E às vezes levanta alguma coisa contra mim, logo aquele espírito vai embora. Então hoje é motivo de eu agradecer a Deus, porque as nossas orações, quando se unem, tem força. Glória a Deus. Chega no céu, porque eu tenho certeza eu que creio, todos aleluia. Os dias que nós Glória oramos juntos, o meu pedido chegou no céu. Aleluia. E hoje eu quero deixar claro que Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa tribulação que acabou, pela perseguição que caiu por terra. Glória a Deus. Todas as pessoas que Deus falou que ia tirar do meu caminho, hoje estão em outras empresas, estão melhor do que na onde estavam. Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia delas e pelo meu também. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. É dessa maneira. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, Ele faz, Ele cuida. Quando nós tiramos a nossa mão e colocamos a do Senhor em tudo nas nossas vidas, Deus cuida, Ele cuida. Nós temos que crer nisso, que Deus cuida, mas nós precisamos deixar. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Já contei aqui esse testemunho há muito tempo atrás, mas Deus estava me incomodando para me vir contar de novo, né? Que eu creio que às vezes pode ter uma palavra, né? Que acho que aconteceu comigo, pode estar acontecendo também com alguma pessoa, né? Que deve estar na live ou aqui presente também entre nós, né? Que Deus sabe todas as coisas.
Há 2 anos atrás, eu trabalhava de auxiliar numa empresa, né, de produção, e ali eu trabalhava. E nisso, normal ali, fazia meu serviço, tudo, acabei machucando o ombro, fiquei no outro setor. E isso foi acontecendo, né? E num determinado tempo, eu estava fazendo um tratamento, né, no ombro. E ali Deus já tinha me mandado já tinha falado para mim, falado assim, eu vou te mandar embora, vou te tirar daí, mas não fica triste. E eu falei, não, Senhor, não é possível. E ali eu já estava quase 7 anos, né? E eu gostava muito do serviço lá, das pessoas, tudo, né? E já estava acostumado ali naquele setor, na onde eu estava, naquele emprego. Eu falei, será, Senhor? Falei, eu deixo nas suas mãos. Aí quando chegou um determinado dia, eu já sabia o dia que eu ia ser mandada embora. Deus já tinha me falado o dia que eu ia ser mandada embora. Eu já estava com as minhas coisas prontas. Quando a menina do RH desceu, falou assim, Cassiana, eu preciso falar com você. Eu falei, já sei. As minhas coisas já estão prontas. Ela falou, você já sabe? Eu falei, sei. Aí nisso a gente foi, e ela falou assim, então, Cassiana, tudo tá, você está sendo dispensado. Eu falei, não tem problema. E nisso eu deixei nas mãos do Senhor. Aí nesse mesmo dia eu tinha que passar no ortopedista, né, que já estava agendado, já estava marcado. E nisso o ortopedista falou assim, fui no ortopedista e ele me deu 15 dias. Eu falei assim, mas doutor, eu não posso pegar esses 15 dias porque eu já fui demitida. Aí ele falou assim, mas esse daqui é o meu protocolo de médico, então você vai no médico da empresa e eu não posso fazer nada, você tem que continuar o tratamento. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, o que eu faço, Senhor? Aí eu fiquei sem saber o que fazer, que eu tinha acabado de ser mandada embora, da parte da manhã, mais ou menos, eram umas 10 horas, quando era na parte da tarde, que era umas 5 horas, mais ou menos, que eu tinha, isso, era 5 horas que eu tinha um médico. Falei, Senhor, e agora? Eu saía 2 horas do serviço, tinha marcado o médico para a tarde, falei, e agora, o que eu vou fazer? E nisso eu falei assim, agora eu vou ter que voltar lá na empresa. Voltei na empresa, falei assim, aconteceu isso. E no mesmo momento, ela entrou dentro lá e falou assim, Cassiana, a gente vai conversar e tudo que a gente fez, a gente vai voltar atrás de tudo. Cancela o que aconteceu na parte da manhã. Falei, tá bom, Senhor, o Senhor que sabe, né? Aí nisso eu fui para o perito, tudo tal, né? Aconteceu tudo esses, né? A gente nesses processos. E nesse meio tempo, a minha filha tinha um ano e um mês de idade. Ela estava passando ela ia fazer uma cirurgia, né? Que ela tinha 2 cistos na perna e a hernia no umbigo. E nisso ela já estava fazendo os procedimentos dela de sangue, essas coisas para fazer a cirurgia. E aconteceu de dar tudo errado no sangue dela, nos exames dela, né? Aí começou essa luta, e era pelo convênio, o convênio da empresa. E eu falei, mas Senhor, aí eu vim descobrir, depois de tudo isso que aconteceu, eu vim descobrir o porquê, né? Aleluia. O porquê que Deus mandou embora, Deus me voltou no emprego de novo. Por que tudo isso aconteceu? Para mim descobrir a doença da minha filha no convênio. Aleluia. E aí foi a luta. Demorou muito para me descobrir essa doença dela, mas graças a Deus ela ficou bem, tudo. E Deus preparou, irmãos, Aleluia, que ainda eu saí da empresa, ainda a empresa me deu 4 meses para mim estar tratando ela pelo convênio, tudo certinho. Depois comecei a tratar ela pelo SUS. E hoje ela está bem, graças a Deus. Ela tem ainda, né, a doença,
mas ela está bem e eu glorifico a Deus, que graças a Deus a gente descobriu pelo convênio, porque se não fosse pelo convênio, se eu tivesse sido mandada embora naquele momento também, eu não descobriria, né, o que tinha acontecido com ela naquele momento. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus que Deus permitiu tudo isso acontecer na minha vida, porque eu não sabia o que ia acontecer mais para frente, mas Deus já sabia o que ia acontecer na minha vida. Verdade, e eu agradeço a Deus e eu louvo a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus porque nessa semana eu estou trabalhando com aplicativo, porque eu estou há um tempo desempregada. E eu quero agradecer a Deus porque na terça-feira eu sofri um acidente na Castelo Branco, mas graças a Deus o Senhor me livrou de todo o mal e não aconteceu nada comigo. Eu agradeço a Deus que nem no carro que eu bati aconteceu nada, somente no meu. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter me livrado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Quantas obras, né, que Deus faz. E às vezes a gente não tem coragem de contar, mas é por, às vezes, timidez. Tem mais alguém que quer falar? Quer contar uma obra maravilhosa? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar uma obra também. Tem muitas obras na minha vida que Deus já fez. Em 2014, meu esposo faleceu. E eu era, assim, dependente do meu esposo porque eu não trabalhava, né? Eu não trabalhava, eu preferi abdicar do trabalho para cuidar dos meus filhos, das minhas meninas que nasceram prematuras, e eu resolvi ficar em casa. E aí, quando meu marido faleceu, eu falei, e agora? Que nós tínhamos uma vida bastante estável, né, bastante confortável, e eu sabia que depois do INSS eu ia ter que reduzir muito o meu salário. E então eu fiquei muito preocupada. No momento a gente não estava, nós morávamos de aluguel, pagava aluguel, mas o salário do meu esposo dava para pagar, dava para dar o conforto que nós precisávamos. Mas eu falei, e agora? Agora eu não tenho casa, agora eu estou com 3 filhos pequenos, e eu faço o quê? E aí eu fiquei bastante angustiada, bastante entristecida, e no dia do velório do meu esposo foi pregada a palavra de Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E aí o irmão, né, o pastor que pregou, ele disse que há tempo para morrer, há tempo para nascer, né, para viver. E eu fui escutando, apesar que eu estava meia aérea ali, mas que meu esposo ficou 15 dias internado, e então as indas e vindas de UTI, sai, volta, e me chama na madrugada, e aquela pressão toda, e muito sofrimento, muita angústia. E então naquele dia eu estava meia aérea, mas eu prestei muita atenção na palavra, e quando Deus falou, mas mesmo assim eu não entendia tão bem, né, o que Deus estava fazendo na minha vida, porque eu falei, Senhor, eu sou dependente. Eu achava que eu era dependente do meu esposo, quando na verdade eu era dependente de Deus, mas eu não tinha essa visão espiritual. E aí eu fiquei com aquela tristeza. Então, essa palavra ela já começou a me confortar um pouco, porque eu comecei a querer saber o que Deus estava falando nessa palavra, né? Por que há tempo de morrer? Eu ficava perguntando, por que, Senhor? Por quê? E quando eu deveria saber, deveria perguntar para quê? E um dia eu angustiada, chorando muito ali no carro, dirigindo meu carro, e acho que eu estava indo buscar meu filho na escola, e eu chorando muito, e eu ouvi
ali no rádio, um irmão pregando, eu coloquei ali uma pregação, e o irmão falava ali, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ouvi aquela palavra e eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? E Deus foi falando ali no meu coração, e eu falei, eu já entendi, Senhor, o Senhor está querendo que eu pare de chorar, né? Porque esse choro não vai ser para a vida toda. Então, eu preciso agir, eu preciso ir em frente, eu preciso confiar no Senhor. É isso que eu estou entendendo. E Deus foi colocando isso no meu coração. E quando a irmã falou que Deus falou para ela, fica quieta, espera que eu vou fazer. Então, Deus deu essa mesma luz para mim e Deus falou no meu coração, aguarda, eu vou cuidar de você. E ali fala na palavra que Deus ele não abandona os órfãos nem a viúva. E aí eu falei assim, Senhor, então eu creio que o Senhor tem uma obra grande para fazer na minha vida. E eu não era ainda serva de Deus, não tinha entregado a minha vida totalmente ao Senhor. E a partir daquele dia eu fui entendendo o que Deus estava falando, eu fui tirando, foi tirando, Deus foi livrando, me limpando daquela tristeza que eu estava, e aquele versículo foi entrando, e toda vez que eu vinha aquela aflição, aquela tristeza, eu lembrava, o choro pode durar uma noite, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar melhor. E eu orava para Deus me tirar aquela angústia, aquele desespero, e Deus foi tirando aquele desespero do meu coração, e foi muito rápido, foi muito rápido. Eu falei assim, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver a minha vida para o Senhor, a partir de hoje eu vou viver a minha vida para Deus. E aí eu já fui para a igreja, meu irmão e minha cunhada me levou para a igreja, eu fui, comecei a servir ao Senhor, comecei a querer agradar ao Senhor, e ali no ano seguinte, de 2015, eu falei, eu quero me batizar. Foi muito rápido assim. E 2015 eu entrei nas águas do Santo Batismo e foi a melhor escolha da minha vida. Então, esses dias nós estávamos falando aí na live sobre esse versículo que uma irmã colocou, e eu falei que eu ia contar o testemunho desse versículo, né? E aí eu estou contando aqui que esse versículo ele me libertou de toda a amargura, de toda a angústia, toda a tristeza, e até aquilo que eu não estava entendendo, eu parei de questionar, porque eu questionava, né? Por que que Deus me deixou assim sozinha, né? Mas, irmãs, esse versículo, essa palavra verdadeira de Deus, genuína, ela entrou de uma maneira no meu coração que eu resolvi dar esse passo para Jesus, e eu resolvi confiar a minha vida no Senhor, e Deus tem cuidado de mim até hoje, não tem deixado faltar nada. Meus filhos já estão moços, adultos, a caçula já vai fazer 18 anos, então Deus me guardou até hoje. Então, assim, aquele que está aí aflito, que está aí pensando que está desamparado, que está abandonado, não, irmãos, não. Entrega a sua vida ao Senhor, coloca seus problemas, as suas dificuldades na mão do Senhor, mas creia e dá o seu passo de fé que você precisa dar, porque às vezes a gente tem que dar o passo de fé. Então, deixa tudo aquilo que faz mal para você, deixa tudo aquilo que impeça você. Tem um versículo aqui que hoje eu ouvi, que foi numa palavra, irmãs, que esse versículo também ficou no meu coração, e eu creio que, se Deus está colocando de eu passar, que está em Cantares 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Então, irmãos, às vezes nós temos uma raposinha nas nossas vidas, que essa raposinha é tudo bonitinha, né? Tudo você fala inofensiva, mas não é, irmãos. Às vezes essa raposinha, ela pode destruir tudo na sua vida. E essa raposinha é um sentimento ruim que você tem, é uma angústia que está no teu coração por alguma coisa que não deu certo, é uma perseguição que você tem passado, às vezes, porque se a irmã Mônica deixasse essa tristeza do coração dela se tornar uma raposa, crescer,
né, essa raposinha se tornar uma raposa, então ela poderia ficar insustentável na vida dela, ela ia pedir as contas, ela ia tomar a atitude dela que Deus não queria que ela tomasse, porque Deus pediu para ela ficar em silêncio. Então, quando você tem uma coisa pequenininha que você acha que é pequenininha, não, se livra disso. Se livra disso. Se você tem um vício de alguma coisa, você tem uma língua que fala demais, procure ficar em silêncio, procure ouvir o Senhor, procure tirar tudo essas raposinhas para que ela não venha destruir a sua vida. Se tem um irmão que você acha que não é muito, que você fala, aquele irmão não vai muito com a minha cara, não sei o quê. Não, irmãos, não fica pensando isso, não fica alimentando esses pensamentos negativos. Vai lá, conversa com a pessoa. Se você não achou legal aquilo que a pessoa fez, se você tem um esposo na sua casa, que você tem um atrito com ele, que você deixou de falar alguma coisa que você queria falar para a pessoa e aquilo está te consumindo, está te deixando triste. Não, irmão, ore ao Senhor, peça a direção, peça a melhor palavra e vai, conversa com aquela pessoa. Fala, tira, né? Fala que você não gostou, né? Aquilo que dá para melhorar, para que esse probleminha, essa raposinha pequenininha não se torne uma raposa criada e que depois ela vai te levar à derrota, à destruição. Então, Deus colocou no meu coração, por isso que eu falei, Deus queimou aqui no meu coração de falar dessa palavra. Então, são esses versículos que Deus colocou também, né, do choro que pode durar uma noite. Então, determina para a sua vida que esse choro só vai durar essa noite. Então, chore tudo que você tem para chorar, derrama nos pés do Senhor, conta para Ele todos os seus problemas, a sua dificuldade, e amanhã você amanheça acreditando e confiando no Senhor que Ele pode mudar a sua vida. Então, eu quero agradecer. Tem mais alguém que quer falar algo do Senhor? Todos em paz? Então, eu agradeço por essa oportunidade, Deus seja louvado. Nós vamos louvar um hino para a palavra e as ofertas nós vamos recolher no final, tá bom, irmã Kátia? Então, vamos louvar ao Senhor com o hino 92 e já vamos para a palavra, que as horas já se avançam. Glória a Deus. Aleluia. Renovar.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus já falou grandemente aos nossos corações nesta manhã, mas eu creio que Deus vai falar mais um pouco nos nossos corações, através da irmã Kátia. Deus tem usado como instrumento. Então, vamos todos ficar em comunhão para a palavra agora. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, colocamos aqui a sua serva, Senhor meu Pai, que está aqui, Senhor, para te obedecer, está aqui, Senhor, para ser usada como instrumento na tua obra, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente ela nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar através da boca dela. Encha, Senhor, os lábios dela de riso, Senhor. Encha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua serva, Pai. Que seja, Senhor, meu Pai, usada, que ela venha diminuir, Senhor, meu Pai, para que o Senhor cresça na vida dela. Abençoa, Senhor, Pai querido, realiza os desejos do coração da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus. E eu já agradeço essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém? Todas bem? Todas passaram bem a semana? Glória a Deus. Culto maravilhoso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vencemos mais uma semana. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome de Deus. E agora, como sempre, nós sempre dizemos nos nossos cultos, as irmãs que nos assistem, chegou a cereja do bolo? Chegou a parte gostosa do bolo para quem gosta, porque eu sei que, na verdade, o culto, ele já é bom desde o começo. O culto, ele já é sentido desde o começo que entramos aqui. E agora Deus vai, na verdade, continuar falando. Obrigada, irmã. Vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Lindo e maravilhoso foi os testemunhos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. As nossas irmãs ali, o Senhor tocou e deixaram a timidez de lado e falaram as obras que o Senhor fez. Porque nós pedimos, queremos, mas também precisamos lembrar e agradecer. Porque o mais importante de tudo quando nós agradecemos é que aquele que ouve sente a sua fé um pouco mais fortificada. Aquela que ouve sente verdadeiramente a presença de Deus.
Porque é nítido, é real, é verdadeiro. Quando alguém fala o que Deus fez e concretiza, a nós que ouvimos, sentimos e pensamos, verdadeiramente é Deus, ainda agindo. Ele nunca deixou de agir. Ele sempre agiu. É nós que às vezes pensamos que Ele está estacionado. Mas Deus, Ele não para nunca. Até mesmo quando você aí está dormindo, quando nós aqui, irmãs, estamos dormindo, o nosso Deus não dorme. Faço uma pergunta para as irmãs hoje. Como está a sua intimidade com Deus? Ou melhor, você sabia que a intimidade que você quer ter com Deus depende de você mesma? Você sabia disso, irmã, que está nos ouvindo? Você sabia que o desejo que você quer de estar próximo de Deus depende de você mesma? E que não devemos ficar pensando assim, nossa, eu queria estar ou fazer igual aquela irmã. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não faz exceção de nós, de ninguém. Para Deus somos todas iguais. Para Deus nós somos todas as preferidas dEle. Então depende de você mensurar qual é a intimidade que você quer ter com Deus. Amém? Estou feliz, muito contente, porque estamos aqui. E foi lindo quando a irmã Mara fala, sábado tem culto das irmãs, presencial e online. Tá vendo, irmãs? A vocês que estão impossibilitadas, infelizmente, às vezes por algum momento, de poder estar aqui, o Senhor sempre dá um jeitinho e fez que a palavra chegasse aos seus corações aí onde você está. E que Deus venha falar grandemente e continuar falando com você, não só em nossos cultos, mas em todos os cultos que você assistir. Amém? Vamos falar com Deus, na verdade, vamos deixar Deus falar conosco. Amém? Preparadas? Prontas? Irmãs que não estão aqui presentes, o jardim aqui está florido. O jardim de Deus aqui está lindo. A vocês, irmãos, né, como não pode estar, mas também são cravos bonitos no jardim de Deus, mas hoje aqui está maravilhoso, né? E eu sei que com a presença de você que está nos assistindo, está completando a nossa alegria de hoje, amém? Então vamos lá? Vamos ler em Ezequiel 47. Aquelas que puderem, né, mediante a palavra, ficarem de pé, né, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Quando todas disserem prontas, amém, ou misericórdia, como é que estamos? Ezequiel 47. Aleluias. Grande é o nosso Deus. Maravilhoso é. Tenho algo a dizer. Não esperem nada da irmã Kátia. Isso é importante dizer, porque a irmã Kátia não tem nada para trazer, nada para falar. Mas se você quiser ouvir a voz de Deus, então se prepare aí. Se prepare aí que aí vai a palavra de Deus, amém? A torrente das águas purificadoras é a mensagem de hoje para nós. Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Amém. No terceiro, é isso que eu parei? No segundo, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olhava para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente,
tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que passavam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, visto isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. E do outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em exames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegaram essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para se estender redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Lindo? Tudo certo? As águas purificadoras? Essa mensagem ela é maravilhosa a ser lida. Mas aos poucos a gente começa a ler e a gente começa um pouco a ficar imaginando a situação. Essa mensagem, ela traz para a gente uma história, né? Uma profecia no qual Deus mandou um anjo a falar com Ezequiel, a mostrar algo para Ezequiel. E a mensagem fala justamente que o anjo mostra para Ezequiel a seguinte situação. Leva ele até um rio, e nesse rio pede para ele caminhar, eu acho que um côvado, se eu não me engano, ou depois vocês me corrijam, acho que é 500 metros, acho que é mais ou menos isso, tá? Me perdoem se eu estiver falando, senão depois eu corrijo novamente, mas pelo que eu entendi, eu acho que é 500 metros. Então vamos entender. O anjo falou para Ezequiel, Ezequiel, anda aí 500 metros. Ele andou 500 metros. A água até o joelho. Dá para andar, tranquilamente dá para a gente andar. E aí mais um pouco na palavra, o anjo fala, tá bom, vem mais 500 metros. Tá bom, eu vou mais 500 metros. E aí a água até o joelho. Que ainda é possível caminhar. Mais um pouquinho, o anjo fala, anda mais 500 metros. E aí a água sobe até a cintura. Imagine você dentro de um rio ou de uma situação com água, uma piscina que seja, até a cintura ainda você consegue andar, você ainda consegue ter movimentos. Ainda mais um pouco nessa palavra, o anjo ainda fala, tá bom, mas vem mais um pouco. Mais quanto? Mais 500. Mais 500? Mais 500. Tá bom. E ele vai mais 500. A rio adentro. E a palavra fala
que a água chega até aos lombos. A palavra fala que ele diz que chegou até um ponto desse rio no qual ele já não conseguia mais andar, a ponto que teria que ser a nado, de tão profundo que já estava. Vendo isso, o anjo aí, né, eu imagino, falou, tá bom, até aí tá bom, vou te levar de volta. E traz Ezequiel à margem do rio novamente. A palavra também fala, acabamos de ler, que quando ele chega à margem, ele olha para o rio à margem e vê coisas maravilhosas. Não é isso? Estou certa? Que as irmãs têm que participar. E tem que estar participando mesmo, porque se não tiver, fala, irmã, não está escrito isso. É assim que a gente faz, é assim que a gente aprende, porque estamos aqui para isso. E é importante interagir porque vocês fazem parte da palavra de Deus. E aí, ele olhou e viu aquela maravilha que tinha do outro lado. Trazendo para a nossa realidade hoje. Quando eu falo da intimidade, ou quando eu falei que a intimidade que você quer ter com Deus depende só de você, é justamente pegando os exemplos dessa profecia. Andar com a situação até o tornozelo, muito bom, você caminha perfeitamente. Até o joelho, também, né? Também dá para andar. Até a cintura, também dá? Dá. A irmã Mara está assim, dá para caminhar. Claro que a gente às vezes tem exceções, da gente falar de água, tem gente que tem medo, né? De água até o tornozelo. Né? Tem gente que fala, que nem minha irmã brinca, me afogo até no chuveiro. Então, assim, não é bem a expressão somente água, mas a vida que você vive hoje, a situação que você passa hoje, o momento que você passa hoje, as dificuldades, a dor, a tristeza, a agonia, a ansiedade, como é que você está caminhando com Deus? A maioria de nós, quando buscamos ou entregar nossa vida para Deus, eu vejo que muitas das vezes a gente está mais no nível, às vezes, até a cintura. Ou um pouquinho, talvez, até o ombro. Por que eu digo isso? Muitas das vezes, quando estamos com a água até o joelho, quando estamos com água no tornozelo, às vezes são pessoas que não entregam, que não conhecem, que não sabem quem é Deus. Então age da forma que quer, faz o que quer. Até o joelho, você ainda acredita em Deus, você sabe que Ele está ali, mas você também não está totalmente confiante em Deus, naquele que você acredita, naquele que você ouve falar. Quando a água sobe até a cintura, ou quando a situação está até a cintura, às vezes a gente entra aqui e busca a Deus, muitas das vezes pelo que Ele tem para te dar, e não pelo que Ele realmente é. Estou falando mentira? Não estou falando. A gente entra só pedindo, a gente entra só falando para Deus o que a gente quer, o que dói, o que machuca, o que está incomodando, o que você quer ter, o que você necessita. Usa-se de Deus para fazer e satisfazer o seu desejo. E não exatamente para servir a Deus como sempre eu ouço falar. Sou tua serva. A serva é a que serve ou a que é servida? Difícil, né? É difícil. Não é tão simples. Intimidade com Deus não é algo tão fácil, porque exige de você e de mim algo constante, que é o quê? Se olhar para você mesmo, internamente, dentro de você, e tentar enxergar o que está de ruim, o que não está bom, o que não está agradando, o que eu preciso fazer
para ter ou para chegar mais próximo de Deus. É errado pedir? Não é errado pedir. Ah, mas eu sempre falo com Deus as minhas necessidades, e deve falar suas necessidades. É para isso, Deus, ele é nosso Pai. Já foi falado, né? Nós já falamos. Jesus é nosso Pai. E Ele quer que nós falamos para Ele o que realmente está doendo. Mas a carne não pode ser maior que o Espírito na nossa vida. Os seus desejos carnais não podem ser maior do que as vontades de Deus para a sua vida. E essa mensagem, ela é um processo. Deus apresenta para Ezequiel um processo de transformação. Deus apresenta para Ezequiel, olha Ezequiel, eu sou Deus de água viva. Eu sou Deus de transformação. Eu transformo aquilo que você não pode transformar. Eu posso aquilo que você não pode. Tanto que a mensagem fala que na trajetória de um rio para chegar até outro, fala de uma trajetória da passagem dessa água, que aonde passa, ela existe transformação, não fica igual. Conforme a água vai passando, as coisas vão se transformando. Você quer essa água viva na sua vida? Você quer que Deus jorre? Porque quando fala a torrente, fala aquela chuva, mas não é chuvinha, não é garoa, é chuva forte sobre a sua vida de purificação, de limpeza, de restauração. E quando isso se passa por você, ou quando isso se passa por essa trajetória, quando você olhar, é tudo novo, é tudo diferente, é tudo maravilhoso, não é igual. Mas tá bom, entendi, irmã. Eu tenho que buscar a santidade, então? Eu falei, tem. Eu e você temos que constantemente buscar isso. É fácil? Não é. Não é. Erramos o tempo todo. Falhamos o tempo todo. Foi dito nessa manhã que nós somos dependentes de Deus, e nós somos dependentes dele. Mas falar que é dependente é uma coisa. Agora, viver a dependência é outra situação. Até onde você iria se o anjo de Deus, enviado por Deus, o anjo, na sua vida, frente a frente agora, chamasse você para dentro de alguma situação, para dentro de um rio que seja? Até onde você iria? Joelho, tornozelo, joelho, cintura, lombo ou a nado? Como está a sua confiança em Deus? Tornozelo, joelho, cintura, ombro ou a nado? Ah, irmã, mas o que você está falando, ninguém confia 100%, porque é difícil, a gente não consegue, e não dá, e eu não posso, e eu não... Que Deus você serve? Que Deus você acredita? Jesus está falando que Ele é a água viva. Basta nós a cada dia buscarmos isso. Sempre. Um dia após o outro. Um passo de cada vez. Isso não vai acontecer amanhã, nem comigo, nem com você, que está nos ouvindo, ou as irmãs que estão aqui. Essa busca incessante, essa intimidade, esse algo próximo com Deus, é algo que depende de nós colocar em que posição ou em que prioridade Deus na nossa vida. Situações de problema e dificuldade sempre teremos,
não vamos deixar de ter aqui nessa terra, não vamos deixar de ter, infelizmente, tenho que dizer a todas. Sempre vai ser dificuldade? Sim. A nossa irmã, eu vou usar como exemplo a Mônica, que testemunhou de uma dificuldade, uma tribulação, ela sabe, passou por uma, será que não vai ter outra? Tem, né? Pedra no sapato, ou como a gente fala em algum emprego, sempre a gente vai ter. Mas também a gente sempre tem vitória. Quando somos obedientes e ouvintes, quando somos perseverantes naquilo. Pergunto para você, Deus conhece você, certo? Sim? Amém? Totalmente? Até seus pensamentos? Sim? Mesmo quando você não fala nada na oração, Ele sabe? Mesmo quando você só chora na oração porque você não tem palavras, eu não consigo, não sai nada, e só sai a lágrima, Deus sabe? E você? Conhece Deus? E você sabe quem é Deus? Vamos fazer assim. Você sabe a cor que Ele gosta? Você sabe a comida que Ele mais gosta? Você não sabe. Ou eu também não sei e não conheço quase nada do meu Deus. Quando eu leio essa mensagem e ele fala sobre a água purificadora, no qual ele demonstra para mim, primeiramente, filha, você pode passar por onde você quiser. Você pode caminhar por onde você quiser, que eu estarei com você. O falar é fácil, o agir é difícil. Eu lembro daí, rapidamente, uma situação que aconteceu comigo. É gostoso falar de coisas que acontecem conosco. É muito bom falar. E aconteceu comigo um episódio comigo e com a minha família. Um momento em que o meu esposo não estava trabalhando, desempregado, e coincidiu de eu também estar desempregada. E ali, ainda pegando o meu seguro-desemprego, e a parcela ia acabando, ia acabar, e ele não arrumava emprego, eu também não. E eu falei, e agora? E aí começa a gente se preocupar. Aí eu imagino que aí nesse momento a água estava comigo aqui na cintura, porque eu estava naquela acredito e não acredito, vou e não vou, sei que vai acontecer e não vai. E ali a gente passando por uma situação, não estava faltando nada, glória a Deus, ainda tínhamos as coisas, mas a gente sabia que precisaríamos de algo financeiro, de salário para manter a casa, porque tem que pagar água, luz, as outras coisas. E aí nada acontecia. Fomos um dia congregar em uma igreja, e a palavra falava de chave e de portas abertas, e que Deus ia abrir a porta, e que Deus ia abrir a porta. E ali a gente já estava no momento onde já era a última parcela do seguro-desemprego, no começo de um mês. Então, imagino, o mês que vem eu não tinha esse seguro-desemprego, que também não é muito valor, o valor é pouco, né? Também já não iria suprir todas as necessidades da minha casa. E ali eu falei assim com Deus a seguinte coisa, eu falei assim, Senhor, eu não posso abrir porta de emprego, eu não posso chegar em nenhum lugar e falar, abre a porta e dá emprego para mim ou para o meu esposo, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor conhece meu coração e eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Está aqui a última parcela, o mês que vem eu não sei de onde vai ter, mas eu sei que o Senhor entra com providências. E a palavra ali confortou nosso coração, falando de chave, receba a chave, o irmão jogava, né? E pela unção, né? E pela assim, algo espiritual que a gente sente, eu agarrei, e eu lembro até hoje que onde eu estava, meu esposo estava em outro lugar, ali no banco, eu lembro que eu peguei e ele também pegou. Falei, bom, ou é para os dois, ou é para um, eu não sei o que o senhor está fazendo, mas nós confiamos juntamente na mesma comunhão. E no mesmo mês que acabou a parcela do seguro-desemprego, no último dia daquele mês, dia 29, ele teve portas abertas. Quem que é empregado no dia 29 do mês? É engraçado, né?
Porque para Deus não tem tempo, não tem hora, não tem dia, não tem feriado. E nós achamos assim com Deus, né? Ah, hoje eu não vou não, hoje é feriado. Ah, hoje eu não vou, está chovendo muito. Não, hoje eu estou cansada. Tratamos Deus, às vezes, de uma forma como se Ele nos servisse e não nós servimos a Ele. Precisamos entender, irmãs, e tomar cuidado com o que falamos. Mas também eu alerto e penso junto com as irmãs, temos que também ter atitude e confiança. Que eu me vejo naquele momento, quando eu falei de água até a cintura, e eu vi que eu já não tinha para onde correr, eu falei assim para o meu esposo, Deus sabe tudo, Deus está aqui, vamos acreditar, porque eu sei que algo Ele está fazendo. E eu me senti realmente solta, livre. Sabe quando você fala, não tem mais, não dá para fazer? Ou muitas das vezes a gente usa o termo e fala assim, vou abandonar o barco, vou jogar a bandeira, não quero mais, chega. Sabe quando a gente parece que está no limite? Aquele dia eu entendi que eu não fiz isso somente. Naquele dia eu entendi que aí eu compreendi essa palavra que foi quando a água passa-se por cima do seu ombro e você começa a estar numa água onde o seu pé não alcança o fundo e você está literalmente nas mãos de Deus. Literalmente você está dentro de águas no qual somente Deus poderia fazer algo por você e por mim. Me senti ali um refrigério em minha alma, um descanso tão grande, no qual nem eu mesma saberia expressar para vocês hoje. E essa palavra para mim veio dizendo nesse sentido. Eu passei uma vez esse processo, no qual eu me senti com água sem piso, sem poder, com os pés sem poder encostar o chão. Mas é algo que eu confesso para as irmãs que não é sempre e não aconteceu novamente, confesso. Porque a busca, quando a gente fala intimidade, realmente ela é algo muito particular. Muito particular. E quando as coisas da terra faz de você ficar pensando e querendo e desejando, essa intimidade ela continua cada vez mais distante das nossas vidas. E o que você quer, irmã? Algo aqui ou algo no céu? O que você quer? Viver nesta terra com tudo, com bens, com as coisas, ou você quer uma vida eterna? Deixo com vocês essa reflexão nessa manhã. Para não ficar falando e repetindo as coisas, em que nível de intimidade você quer com Deus? Não vá pensando que a mensagem fala assim, você falou algo que é difícil, que jamais eu vou conseguir ter. Engano seu. Como eu falei no começo, Jesus não faz exceção de ninguém. A palavra que fala também no 11, que me chamou a atenção, que fala sobre charcos e pântanos. Tem pessoas aí, irmãs, que estão em largos de pântano, em charcos e pântanos. Existem pessoas aí que estão em situações que está precisando que chegue até ela essa água viva. Mas também tem pessoas no qual essa água já passou e nada aconteceu. Porque a palavra também fala que aonde há tanta imundície, tanta sujeira, se não há ali a iniciativa de você aceitar e querer a transformação,
nada acontece. Jesus, ele trabalha com muita sabedoria, mas ele também te dá livre-arbítrio para fazer o que você quer. Águas purificadoras. Pense e grave no seu coração, a cada momento que você passar, em cada situação que você está passando. Não estacione a sua vida. Não tenha medo de tentar chegar até as profundidades da água. Porque o anjo, quando viu Ezequiel até as profundidades e viu que não dava pé para ele, o anjo levou de volta. E mostrou as maravilhas. Se for necessário Jesus te pegar onde você está e te trazer para a margem, e depois te levar de novo, ele vai fazer isso. Quantas vezes for necessário, quantas vezes for possível, para que você compreenda que mesmo com a dificuldade de atravessar isso que você está atravessando, ele continua jorrando águas vivas sobre a sua vida. Ele continua dizendo que ele é essa fonte de água viva sobre a sua vida. Ele continua dizendo para você que ele jamais vai deixar de jorrar água viva. E não garoa, mas chuva forte. E você irá sentir. E você irá ter essa experiência como um dia eu tive essa experiência. E agradeci a Deus, porque Ele supriu a minha necessidade naquele período. E naquele dia eu compreendi que realmente a palavra descansar no Senhor tem significado muito grande. Quando você conseguir dar glória, quando glória não sair, já é um grande passo. E é um passo lindo. Quando você falar, eu consegui fazer algo que eu pensei que eu não ia conseguir, você já está, com a água subindo. Está subindo. E quando você olhar e se der conta, as maravilhas que Deus já fez e que vai fazer para você, você não vai conseguir explicar. A mensagem falou no último verso, que até mesmo os frutos será de alimento e as suas folhas será como remédio. O que Deus faz é tremendo e grandioso sobre as nossas vidas. Deixa as águas fluírem em seu coração. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te conduzir por essas águas. E mesmo que você se sentir incapacitada, fale com Deus na simplicidade. E mesmo que você fale, irmã, mas como você perguntou, eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. Não se preocupe. Esse encontro a gente um dia vai ter, mas não vai ser aqui. O mais importante é você tentar se aproximar de Jesus cada dia mais. E sentir essa limpeza, essa purificação que hoje o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração ainda no decorrer do final de semana, no decorrer dessa tarde, que você sinta essa água viva que é Jesus sobre o seu caminho, sobre aonde você estiver, sobre aonde você caminhar, essa água viva seja sentida sobre você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Faremos agora as ofertas. É isso? Temos vamos cantar alguma coisa, irmã Mara? Algum hino? Só um coro, alguma coisa? Qual que é? O 363. Vamos estar louvando esse louvor. Deixa eu pegar aqui. Aleluia, Jesus. Inteiro.
Enquanto a gente estiver louvando, aquela que sentir tiver Deus preparado, pode estar ofertando aqui na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Vem, Senhor, com teu amor, teu glória a Deus. Mas sem ti eu não posso andar. Queira sempre me Amém? Glória a Deus. Vamos estar então de joelhos para agradecer por mais um culto, por mais uma palavra. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Maravilhoso Senhor. Tu és lindo e grandioso, Pai. Santíssimo és, Senhor. Meu grande Deus e Pai eterno. Maravilhoso, Pai, é estarmos aqui diante da Tua casa e ter sentido a Tua presença, Senhor, mais uma vez envolvendo os nossos corações. Pai querido, eu quero agradecer a Ti por ter ouvido as nossas orações de manhã, por ter ouvido, Senhor, os nossos louvores. Pai, por este momento no qual podemos ter ofertado a Tua casa, e também há muitos que não podem estar diretamente ofertando em alguma situação de valor, mas estamos aqui, ó Pai, ofertando as nossas vidas e os nossos corações. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor também por mais uma vez transmitir a nós essa grande palavra de água viva. E eu sei, ó
Pai, que a cada uma de nós sairemos daqui vivendo e tentando chegar a ter essa experiência próxima contigo, até um dia, Senhor, estarmos numa profundidade tão grande e nem perceber que estamos, porque o Senhor estará ali com as suas mãos nos carregando e fazendo boiar, ou então talvez ali nos ensinando a nadar, ou talvez ali nos ensinando a ter a mansidão que é a tua palavra em nossos corações. Pai, peço ao Senhor que despeça a cada uma de nós aqui com segurança, ao irmão Bruno também, que sempre está conosco, que o Senhor venha guardar, ó Pai, a trajetória da casa, até a casa dele e a toda a sua família, que o Senhor possa, ó Pai, estar conosco ainda em todo este final de semana, e amanhã, meu Pai querido, voltarmos aqui para ceiar e participar do teu corpo, participar, ó Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós, até que um dia que o Senhor volte para nos buscar. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Santo és a ti, ó Pai. Maravilhoso grandioso é o teu nome, Pai. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Todas de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Sim, a Mara acabou de me recordar de um recado. A todas vocês, né, todos que encaminharam os seus pedidos de oração pela live, foram todos anotados. Não se preocupem. Todos os pedidos estão sendo apresentados ao Senhor ao final do culto. Temos o nosso círculo de oração e apresentamos todos os pedidos. Sei que não são poucos, sei que grande é a luta, mas você depositou a confiança e a fé. A sua atitude de ter escrito esse pedido, ele será apresentado. E tenha confiança, você receberá de Deus o que você tanto deseja. Amém? Não se preocupe, no final do culto estaremos orando como todos os cultos são apresentados. Amém, irmãos que nos assistem? Todos os pedidos da rede online são anotados e no final do culto também são todos apresentados. Amém? Que o nome de Deus e a presença do nosso Pai, que aqui está, continue com você e comigo, e que o grande amor dele se transborde a cada dia mais sobre a minha vida e sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todas.